Queridos telespectadores, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao 40º programa Âncora da Esperança. Esse programa que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, um programa idealizado do coração de Deus através da iniciativa da nossa missionária Alzira. A Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás está sob a presidência do nosso pastor José Hamilton de Amarante. Aproveitamos esta oportunidade para lhes convidar para nos visitar. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 531, no centro de Canaã dos Carajás. Porém, temos inúmeras congregações por toda a cidade de Canaã. Esse programa que tem sido uma bênção para os lares das famílias de Canaã, para as nossas vidas, um programa que tem trazido luz, que tem trazido esperança, que tem trazido paz para os corações aflitos. E hoje é um programa especial, é o penúltimo programa de 2025 e nós temos hoje duas convidadas excepcionalmente escolhidas pelo Espírito Santo para abrilhantar este programa. A nossa ministrante missionária Lígia, seja muito bem-vinda, missionária. A nossa irmã Alexânia, que estará contribuindo, participando com louvor e também com comentários acerca do tema deste programa. Aliás, um tema maravilhoso. Como estamos em período de vésperas do Natal, nada melhor do que um tema acerca do Natal. O Natal, a história que não foi contada. Abordaremos hoje acerca do Natal como uma renovação da esperança cristã para as famílias, cristãs e não cristãs, porque o Natal é para todos. O Natal é uma festa cristã, mas que é celebrada por todas as famílias. E hoje nós estaremos nos aprofundando nesse tema tão especial. Mas antes disso, faremos uma oração pedindo a Deus a intercessão do Espírito Santo para que seja do início ao final deste programa o condutor dos nossos corações e da mensagem e dos louvores que serão cantados. Querido Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, na Tua presença aqui estamos, nesse estúdio, na Tua casa, para Te pedir, Senhor, que Te faças presente do início ao final, que este programa chegue aos corações sedentos, carentes, aflitos e famintos por ouvirem a Tua palavra. Esteja conosco, conduzindo a ministrante, conduzindo o louvor, e que possamos aqui glorificar, adorar e exaltar o Teu santo nome. É para Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo louvor nos céus e na terra. Amém. Glória a Deus. Missionária Lígia, seja muito bem-vinda novamente. Fique à vontade para a sua apresentação. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Feliz por estar mais uma vez aqui, participando deste tão glorioso programa que entra no seu lar e leva uma palavra de vida e de vitória. Deus abençoe a todos os nossos amados ouvintes. Amém, glória a Deus. Irmã Alexânia, seja muito bem-vinda novamente. Fique à vontade para a sua apresentação. Paz do Senhor, irmão Zaqueu, irmã Lígia, a você que está em casa, é dizer da gratidão que está nos nossos corações, né? No meu coração especial, hoje, véspera de Natal, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, no estúdio, para falar do amor de Deus. Em especial, falar do presente de Deus para nós, que foi o Senhor Jesus, né, irmão Zaqueu? E louvar a Deus por você que está em casa, por você tirar um tempinho para assistir um pouquinho do nosso programa, que é feito com todo carinho, com todo amor e com um só objetivo: levar o nome do Senhor Jesus e fazê-lo conhecido. E você pode também ser uma bênção, ser canal de bênçãos para esse programa, comentando, curtindo e compartilhando, ajudando-nos a abençoar outras vidas. Então é só gratidão a Deus
por mais essa oportunidade de estar aqui falando do seu amor. Glória a Deus, que bênção para as nossas vidas, as nossas convidadas. É verdade, o programa Âncora da Esperança, que nasceu no coração de Deus, mas também no coração da nossa missionária Alzira, pode ser compartilhado e deve ser compartilhado por você. Compartilhe com as pessoas que você ama esse programa tão abençoado e que vem nos abençoando a cada dia mais. Nós iremos iniciar com a irmã Alexânia, trazendo para nós um louvor do coração do nosso Deus para as nossas vidas. Irmã Alexânia, fique à vontade. Antes de adorar o Senhor com esse hino, eu quero convidar você a adorar também comigo. Eu quero só contar uma historinha, irmão Zaqueu, se eu me der essa oportunidade. Certa vez eu ouvi uma história, eu acho que é um momento propício para a gente estar divulgando, falando um pouquinho dela. Tinha um rapaz que não gostava do Natal. Não gostava, era uma época que lhe trazia muito pesar, muita tristeza no seu coração. Ele não gostava, não acreditava na história do Natal, não acreditava que Deus tinha se feito homem e vindo em carne para salvar o homem do seu pecado. Ele não acreditava e não gostava dessa época. E certo dia, toda a família dele gostava muito dessa época. Foi para as festas de Natal, na cidade, como está tendo agora aqui, né, em Canaã, cidade bonita, enfeitada, toda a família foi festejar o Natal e ele, por não gostar, ficou em casa. Ficou no seu quarto, foi ler um livro e enquanto ele estava lendo, enquanto ele lia aquele livro, irmão Zaqueu, eu ouvi um barulho. De repente, irmã Lígia, ele olha para a janela e tinha uma pomba. A pomba veio voando em direção à janela do quarto dele, porque a luz lá dentro estava acesa, né? Então, aquela lâmpada acesa chamou a atenção da pomba e a pomba veio, só que a janela estava fechada. A pombinha bateu na janela e caiu morta. Ele, meu Deus do céu, enquanto ele pensava no que aconteceu, veio outra pomba e do mesmo jeito, bateu na janela e morreu. Aí ele ficou, meu Deus, como é que eu faço para essas pombas não entrarem aqui? Porque ele não podia abrir por causa do frio, era uma cidade fria que nevava. E ele preocupado, o que é que eu vou fazer? Se eu pudesse virar uma pomba. Ele pensou isso, né? Será que se eu pudesse virar uma pomba e avisar para essas pombas não vir para cá? Na hora que ele pensou nisso, o Espírito Santo falou no coração dele, foi isso que eu fiz. Eu me tornei um de vocês para mostrar para vocês o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Naquele momento ele entendeu o sentido do Natal. Que bênção. Pegou a sua Bíblia e foi para a igreja celebrar o Natal, juntamente com a sua família. Então foi isso que Deus fez. Ele se fez homem como nós. Veio humilde como nós, né, irmão Zaqueu? É um pouco difícil de nós entendermos isso, porque nós não somos capazes, a mente humana não consegue compreender quão imensurável é o amor de Deus por nós, a ponto de se fazer homem através de Jesus e entregar a sua vida em nosso favor. Vamos adorar o Senhor então com essa canção. Amém. Glória a Deus. A morte não pôde
nossa alma se alegrar. O Natal é isso. O Natal é alegria, é renovação da esperança. O Natal é luz. O nascimento de Cristo é a renovação da esperança da humanidade. Missionária Lígia. Nós sabemos que o Natal tem sido mercantilizado. Muitos segmentos da sociedade têm transformado o Natal numa data comercial. Mas nós sabemos que o Natal é sim uma festa cristã. O Natal faz parte do cristianismo. Não estamos dizendo que o Natal seja uma doutrina, mas o Natal, ou seja, o nascimento de Cristo, está inserido dentro dos eventos bíblicos, está inserido dentro da cristologia. E a cristologia é uma matéria da teologia, é uma matéria bíblica, faz parte do cristianismo. E nós iremos falar sobre isso hoje. Natal, a história que não foi contada. Missionária Lígia, com a unção do Espírito Santo, tem toda a liberdade para ministrar acerca deste tema maravilhoso. Eu convido você a abrir as nossas Bíblias, Isaías capítulo de número 6, capítulo de número 9 e o verso 6. Uma profecia profunda da vinda do Príncipe da Paz a este mundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma gloriosa profecia a respeito do Messias. A Bíblia nos diz que nesse tempo, o mundo antigo estava a terra em uma situação muito difícil. Angústias, tristezas, havia na terra, não havia nenhum justo sequer. As pessoas não buscavam ao Senhor e viviam desprezados, viviam longe de Deus. E o Senhor Deus se compadece da humanidade, mandando um presente para nós. O nosso presente se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse foi o presente de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, ele nasceu em um lar humilde, em uma terra distante. Ele tinha no seu objetivo alcançar toda a humanidade através da sua mensagem, através do seu sacrifício. Natal para nós não só representa o nascimento do Príncipe da Paz, mas crescimento dele, aleluia, a crucificação e o mais importante que nós amamos é a ressurreição dele. Por falar nisso, o Príncipe da Paz está vivo, sentado à destra de Deus Pai, e hoje ele olha por nós com seu olhar de infinita misericórdia. Esta profecia do profeta Isaías: o menino nasceu, perfeita humanidade. Ele profetizou: convinha ser feito em tudo semelhante aos seus irmãos. Tomou parte da carne e sangue. Aparentemente, um homem comum, igualzinho a todos. 100% Deus e 100% homem. Um filho se nos deu. Aqui aprendemos a sua eterna deidade. Oh glória! Deus nos deu o seu Filho unigênito, irmãos, aqui. É verdade. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Glória a Deus. Mais um ano, comemorando o Natal, que as pessoas ficam penalizadas, sensíveis, quando se fala no Natal. E a Bíblia diz também: o principado estava sobre os seus ombros. É necessário que ele reine até que ponha seus inimigos por escabelo dos seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 25.
Seus nomes, olha que maravilha, maravilhoso, conselheiro, até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obras. Aleluia. Isaías, capítulo 28, verso 9. E a Bíblia também diz, Deus forte, ele não é outro senão aquele que se manifestou em carne. Oh, glória! Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse as palavras Emanuel, traduzido para nós hoje, Deus conosco. E ele está presente na vida daqueles que permite com que ele entre e deixando, aleluia, o Espírito Santo dentro de cada ser humano para morar. A Bíblia nos ensina que todas as coisas vêm dele para ele. Ele veio ao mundo e fez essa tão gloriosa festa que é o seu nascimento. Mas a igreja de Deus, a Bíblia não relata a data do nascimento de Jesus. Mas ele deixou algo muito importante para nós, que nós devemos comemorar a ressurreição de Jesus. Então, missionário, irmão Zaqueu, é pecado comemorar o Natal? De forma alguma, de forma alguma. Aliás, o Natal, ele foi comemorado a primeira vez, segundo relatos históricos, missionária Lígia, no ano de 354 depois de Cristo, pelos cristãos da época. O Natal é, portanto, uma festa cristã. Foi durante o império e o reinado de Constantino que o Natal se tornou uma festa oficial da comunidade cristã de Roma, porque até aquele momento as festas eram 100% pagãs. E quando nós falamos em festas pagãs, nós estamos falando de festas extremamente carnais, extremamente permissivas, que corrompiam a moral, a ética daquela sociedade. Um exemplo interessante é a festa na qual o Timóteo, que era discípulo de Paulo, foi martirizado. É um fato interessante, irmã Alexânia, que é contado no livro dos Mártires, que havia uma festa chamada Catagogial, missionária Lígia, e essa festa era uma festa pagã, extremamente carnal, e aquela festa, aquela peregrinação ia passando na rua, e Timóteo foi ali evangelizar aquele povo, e eles se revoltaram contra Timóteo, o massacraram com paus e pedras, e Timóteo agonizou e morreu 2 dias depois. Então nós estamos falando de festas pagãs, mas ao mesmo tempo de festas violentas. E o Natal chegou no ano de 354 para trazer paz e luz para as comunidades cristãs e para todos aqueles que participavam destes eventos. É verdade. E o povo andava em trevas, como o irmão Zaqueu acabou de comentar. Mas brilhou uma grande luz. Glória a Deus. Essa luz é Jesus. Glória a Deus. A luz do mundo. Luz que dá vida aos mortos espirituais. Esperança e salvação. Multiplicaria e aumentaria o povo de Deus. Traria alegria ao povo, aos tristes, alegria, salvação e libertação. Coisa linda é nós sermos libertos. Alegria, ela só vem do Todo-Poderoso. A alegria do mundo é uma alegria passageira, rapidinho ela acaba. Mas a alegria que vem do trono é uma alegria permanente. A vinda do Messias traria toda a liberdade. Quebrou o jugo de Satanás sobre os homens. Libertação do cetro do opressor. Afinal, quem é esse Messias? Oh, glória! Quem é esse Messias que tanto é falado neste final de ano? Muitas pessoas só lembram deste Messias nesta época.
E muitos substituem o Messias pelo Papai Noel. Mas nós não queremos o Papai Noel, nós queremos o Papai do céu. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele era maravilhoso porque ele era sobrenatural. Oh, glória! Conselheiro, sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é aluna dele. Imagina só o tanto que é a sabedoria. Deus é forte, toda a plenitude. Pai da eternidade, Pai eterno. Oh, glória! Príncipe da paz, reino da paz. Quem tem esse príncipe da paz, tem paz. Vive nesse mundo de paz. O Papai do céu não é uma invenção humana, mas é um presente de Deus para nós. O Papai Noel é a invenção dos homens. E muitas pessoas substituem o Papai do céu pelo Papai Noel. Muitas crianças são enganadas a respeito de quem é que abençoa. Quem abençoa é o Papai do céu e não o Papai Noel. O Papai Noel, irmão Zaqueu, nada ele pode fazer por ninguém. Ele é só um velhinho. Eita, velhinho não tem força de nada. Aleluia. Mas o Papai do céu é tão poderoso, é tão maravilhoso. Aleluia. O Papai Noel, invenção do homem para produzir presentes. E é impressionante que o Papai Noel, ele só dá presente para quem pode comprar. Mas o Papai do céu dá de graça para nós todos os presentes que nós precisamos. Vida, paz, irmão Zaqueu, irmã Alexânia. Nos dá paz. Todos os presentes, tudo que o céu planejou para aqueles que são adoradores, é dado de graça para nós. Papai do céu, presente de Deus para a humanidade. Papai Noel só aparece no dia de Natal. O resto dos dias ele é esquecido totalmente. E nós vivemos na companhia do Papai do céu. Oh, glória! O Papai Noel aparece uma vez por ano. E Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha a diferença do Papai Noel para o Papai do céu. Oh, glória! Quando ele diz isso, lá em Mateus capítulo 28, o verso 20. Até o final dos séculos, até quando terminar tudo, que ele vem nos buscar. Papai Noel não salva. Papai Noel não perdoa. Papai Noel não batiza e nem leva ninguém para o céu. É verdade. Mas o nosso Papai do céu, Papai Noel não liberta, mas o meu Papai do céu liberta os cativos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61 e o verso 1, que ele veio libertar os cativos. Oh, glória! E nós somos testemunhas de que ele liberta, porque um dia também nós éramos aprisionados e acreditávamos no Papai Noel. Mas hoje nós temos o Papai do céu que nos ajuda, que nos dá força. Papai Noel não perdoa pecado, mas os nossos pecados são perdoados pelo Papai do céu. Oh, glória! E também cura os enfermos. A Bíblia diz que ele veio curar tanto da alma como do corpo. Ele nos cura completamente. A alma é sarada pelo Papai do céu. Oh, glória! E a carne também. Nós somos testemunha, eu mesmo sou testemunha de que Deus cura. Aos 7 anos de idade eu fui desenganada pelos médicos por ser uma menina epilética. Mas o Senhor Jesus e a fé da minha mãe e a confiança da minha mãe levou-me à igreja. Lá eu fui ungida com óleo. Aleluia. E Jesus sarou a enfermidade. Aquilo que o médico disse não teve validade quando o Papai do céu entra com a providência.
Ele é Deus de providência. O Papai do céu, ele ressuscita mortos. Lázaro estava morto há 4 dias. E ele disse: vem para fora. E Lázaro saiu vivo. Glória a Deus. Oh, glória. Esse é o verdadeiro Natal que o Papai do céu proporciona para nós. O Papai do céu também, ele vai nos levar para o céu. Oh, glória. Ele disse: eu quero que vós estejais comigo, aonde eu estiver, estejais vós também. E nós temos esta viva esperança, oh glória, que um dia ele vem nos buscar, o Papai do céu e não Noel. Glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro Natal é deixar Cristo nascer no seu coração. Quando ele nasce no nosso coração, a nossa vida é mudada. Radicalmente. Totalmente. Tudo que fazíamos no passado, não faremos mais. Porque habita sobre nós a graça e a misericórdia de Deus. O verdadeiro sentido do Natal é amar o próximo. Não só no dia de Natal, irmãos aqui. Verdade. As pessoas são sensíveis no dia de Natal. Contribui, ajuda. Não. Jesus disse que nós temos que amar nossos irmãos. E tudo que deseja o nosso coração para nós, nós temos que desejar aos nossos irmãos. Não só no dia de Natal ajudar, mas todos os dias nós temos que ter um ato de amor para com nossos irmãos. Deixar Cristo reinar em nossas vidas. E felicidade linda. Pensa. Quando nós temos o Papai do céu a nosso favor. Verdade. E nós que vivemos este tempo presente, nós ficamos lembrando de como é lindo a história verdadeira do Natal. A história do Natal que nunca é contada. Sempre as pessoas colocam o Papai Noel no Natal. Mas o Papai Noel não é o verdadeiro. O Papai do céu é o verdadeiro Deus que nos amou de uma tal maneira. É por isso que nós temos vida e estamos aqui para celebrar essa festa tão gloriosa, tão maravilhosa, que foi o presente de Deus para nós. Glória a Deus. Missionária Lígia, é verdade que algumas pessoas questionam a autoridade da Bíblia acerca do Natal e dizem, por exemplo, irmã Alexânia, que a palavra Natal não existe na Bíblia. É verdade. Não existe a palavra Natal na Bíblia porque a palavra Natal é de origem latina e a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, mas a palavra Natal em latim significa nascimento. Sim. E é sobre isso que o Natal vem falar, acerca do nascimento mais importante e mais impactante que toda a humanidade já experimentou e já vivenciou, o nascimento do Filho de Deus. Tão importante, né, Mozaqueu? Desculpe lhe cortar o senhor, que dividiu o calendário no meio, né? É verdade. Dividiu a história antes e depois de Cristo. Tão importante que foi esse nascimento. Perfeita colocação. E eu fiquei muito feliz quando a missionária Lígia escolheu, obviamente, sob a unção do Espírito Santo, sob jejum e dedicação, essa profecia de Isaías. Porque os teólogos vão nos dizer que existem cerca de quase 300 profecias acerca do nascimento de Cristo Jesus. Mas especificamente falando sobre o nascimento, são entre 7 e 10. E essa profecia que a senhora leu para nós essa noite é uma delas. Isaías, Jeremias, Zacarias são profetas messiânicos. E essa profecia é muito forte porque ela traz a denominação das qualidades de Cristo Jesus para o cristianismo, para a história da igreja. E como nós sabemos, a nossa missionária Alzira, ela sempre bate nesta tecla que este programa, ele é evangelístico. Ele é evangelístico. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós acerca desta
paz, que é a última parte do versículo 6, dizendo que Jesus Cristo é o príncipe da paz. E paz, hoje em dia, é uma palavra que está na moda. O mundo inteiro está em busca de paz. Uma falsa paz, nós sabemos, porque a verdadeira paz, ela provém de Cristo Jesus. Glória uma paz a Deus. que liberta, Verdade. uma paz que transforma, que regenera o pecador. Se a senhora puder, por gentileza, falar para nós acerca desta paz, que é a verdadeira Glória paz, a Deus. ficaremos felizes para darmos sequência a este maravilhoso programa, cujo Amém. tema é o Natal, a história não contada. Ô glória. Príncipe da paz. Quando Jesus, ele morreu, se entregou, não mataram Jesus, ele se entregou. Ô glória. Ele se entregou por nós. Os discípulos estavam muito aflitos, com medo. Quem tem medo não tem paz. É mesmo. E Jesus apareceu no meio deles e disse: deixo a minha paz. Ele saudou com a paz que vem dele. Ele é o príncipe da paz. E os discípulos se espantaram quando ele chegou, aleluia, abençoando e deixando a paz. A paz de Cristo, ela excede o nosso entendimento. A paz de Cristo é um sentimento maior que o ser humano pode ter. A guerra cessa quando a paz chega. Acaba-se a guerra quando chega a paz. Príncipe da paz é aquele que traz a paz para nós. E essa paz que o mundo não tem. O mundo conhece o P, o A e o Z. Paz, palavras. Mas a verdadeira paz, ela vem do trono do Senhor Jesus. Quando ele disse que era o príncipe da paz, aonde ele chegava, que as pessoas estavam aflitas, enfermas, eram curadas e havia paz. Um certo dia, os discípulos estavam outra vez com medo, em plena maresia. E parecia Jesus estar dormindo, e a Bíblia diz que ele estava dormindo, Sim, porque ele era homem igualzinho nós. Oh glória! Tinha os mesmos sentimentos que nós, só que com uma diferença: ele era Deus. Você pode entender isso? É complicado, mas nós acreditamos que era dessa maneira. Louvado seja Deus. E os discípulos estavam com medo, a paz tinha ido embora, apesar de que o príncipe da paz estava dentro do barco. E quantos de nós, o Senhor perto de nós, o príncipe da paz, e nós perdemos a nossa paz por qualquer motivo? E eles foram acordar a Jesus e disse: nós estamos perecendo. E ele se levantou. Oh glória! Quando ele se levanta, haja paz na nossa vida. Ele se levantou e disse: acalma-te, mar, cessa o vento. E houve bonança, houve paz. E ele Continue, Marisa. E ele disse: homens de pouca fé, irmã Pouca Alexa. fé, Oh verdade. glória! Pode falar. Essa história, eu acho assim, ela explica bem direitinho o que o texto fala de paz que excede o entendimento. Porque eu não sei se vocês já viram um vídeo, eu já vi na internet um vídeo de um barco em alto mar atravessando por uma maresia. Sim. O desespero das pessoas dentro de um navio, quando as águas do mar vinham violentamente, jogavam o barco. Eu que estava vendo só pelo celular, eu fiquei com medo. Sim. Imagine você estar vivendo aquela situação. Então, a paz que excede o entendimento é isso. É a gente olhar para uma situação e não entender como que alguém consegue ter paz no meio do caos, né? Então, os discípulos foram questionar Jesus. Verdade. Como podes? Nós estamos quase morrendo e você está dormindo. Uhum. Então, eles não entendiam porque ele tinha aquela paz. É verdade. Porque a paz, ele era a paz. Ele é a paz. E eles não entendiam que a paz estava entre eles. É verdade. Né? Às vezes nós nos saudamos uns aos outros com
A paz do Senhor. Mas quantas vezes nós nos vemos em situações que a gente olha para nós e se envergonha? A senhora nunca aconteceu com a senhora, irmã Lígia? Com certeza. Meu Deus, que crente que eu sou. Que agora era o momento para mim ter paz. Eu digo que tenho paz, que sirvo o príncipe da paz. Eu saúdo com a paz do Senhor. Mas no momento de tensão, de medo, de angústia, aonde está essa paz? É verdade. Então, a paz que excede o entendimento, ela deve se manifestar em nós, nesses momentos difíceis, né? Que Deus tenha misericórdia, porque a gente precisa ver em nós essa paz, reconhecer em nós essa paz que já existe em nós, porque se temos o Espírito de Deus em nós, como dizemos que temos, nós precisamos ter essa paz e transmitir essa paz. Que esse é o maior objetivo, né, irmã Lígia? Verdade. Não adianta ter só paz só para mim. Mas aqui não adianta o senhor ter paz só para o senhor. É a senhora, irmã Lígia. É verdade. Você tem que ter paz para transmitir, Com certeza. levar paz aos outros com a tua vida, né? Que bela colocação, irmã Alexânia. Me vem à memória agora aqui, e eu faço aqui um retrospecto dos momentos que antecederam o nascimento de Cristo. Por exemplo, o momento em que o anjo se encontra com a sua mãe Maria. A Bíblia vai narrar de forma extraordinária que Maria, ela se espantou com aquela saudação. Os judeus, nós sabemos, eles estão acostumados com um tipo de saudação, os gregos também. Os judeus em geral se saudam Shalom Aleichem, que a paz esteja contigo. Era essa a saudação que Maria estava acostumada no seu cotidiano, e de repente um anjo aparece para ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria não entendeu que mensagem, que saudação era aquela, e o anjo continua explicando que ela seria a mãe carnal, a mãe humana do Salvador do mundo, do Salvador da humanidade. Salvador tão esperado, né? Nossa, tão esperado, o Messias tão esperado. Alguns ainda estão esperando um Messias humano. É verdade. Um Messias político. Nós sabemos que isso é um fato, porém o verdadeiro Messias profetizado pelos profetas desde Gênesis capítulo 12, que as profecias vêm se desenvolvendo nas Escrituras e todas cumpridas em Cristo Jesus. Missionária Lígia, fique à vontade para continuar com a sua ministração. Glória. Eu morei muitos anos no Baixo Amazonas. Eu atravessei muitas vezes o rio Amazonas. E eu ficava imaginando quão lindo é o meu Deus. Não se via nada, só água e céu. E uma vez nós atravessamos para ir a um congresso de senhoras do outro lado do Amazonas. E entramos numa rabeta que cabia somente 4 pessoas. Eita glória! E aquele piloto, ele correu tudo que ele quis. E eu fiquei pensando, Deus tem misericórdia de mim. A senhora sabia pelo menos nadar, irmã Lígia? Não sei nadar. Para você ver como o crente confia no príncipe da paz. Glória a Deus. Entrei naquela rabeta e disse, se virar, eu vou estar com meu Senhor lá na eternidade, ô glória. E a gente atravessou aquele rio Amazonas. E eu fiquei pensando, e o pastor também junto conosco, 2 pastores, e o pastor dizia, glória a Deus. Eu digo, oh, glória, tá com medo. Porque a água, ela é controlada pelo Senhor Deus. O vento, a chuva, tudo é controlado pelo esse príncipe da paz. E nós chegamos do outro lado em paz. Na volta, nós não quisemos mais voltar na rabeta. Viemos num barco maior. Mas um dia eu atravessei a Bahia.
E a Bahia é respeitada por todos. Eu fico pensando, quando eu leio a passagem que nós comentamos sobre os discípulos, é apavorante, irmãos. Se não tiver Jesus, grita. Um dia eu ia de Belém para Monte Alegre. E o navio que eu ia, ele bateu no barranco de areia. E eu estava com o príncipe da paz. Oh, glória! Eu nem me mexi da minha rede, só disse: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, Senhor. E o povo que não tinha paz, correram nos corredores do navio, e eu fiquei pensando, quanta diferença. Claro que eu fiquei com medo, mas eu fiquei quietinha, porque eu sabia quem estava comigo. Era o meu Deus, o príncipe da paz. Irmã Lígia, eu já ia falar nisso com a senhora, porque o medo é um mecanismo de defesa que Deus colocou em nós. Sim. Então, é natural sentirmos medo. Já pensou se a gente não tivesse medo, tantas situações difíceis e perigosas nós nos enfrentaríamos, né? Então, o medo é uma coisa normal. Sentir medo é normal. A Bíblia, a gente não pode se deixar paralisar pelo medo e nem se desesperar com medo, porque nós temos em nós o príncipe da paz. Glória a Deus. Nos assegura paz em meio à tempestade. Tem até um hino, não sei se vocês conhecem, diz assim: você encontra paz no meio da tempestade. Ele é lindo. Pode ter esperança quando nada mais parece verdade. Então, nosso Senhor nos dá essa paz. Glória a Deus. Mesmo Glória quando a Deus. nos encontramos com medo, né? Esse é o verdadeiro Natal, o príncipe da paz. Traz alegria aos nossos corações e nós enfrentamos qualquer situação em nome do Senhor Jesus. Porque o que habita, eu fico, irmão Zaqueu, tão impressionada com como Deus nos formou e deixou o lugarzinho dele lá dentro de nós. É por isso que as pessoas têm tristezas, angústias, depressão, porque não deixam o príncipe da paz entrar e habitar no seu coração. E quando nós deixamos o papai do céu de lado, outro toma aquele lugar que é só dele. Ele disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. E dentro do nosso ser tem um lugar que é só dele. E quando nós colocamos ele dentro do nosso coração e deixamos esse príncipe da paz, este maravilhoso, este conselheiro habitar no nosso coração, nós andamos em paz e a vida se torna bem mais fácil quando nós temos esse Jesus tão lindo que nasceu um dia para nos dar esta paz tão linda que vem do trono de Deus para os nossos corações. Glória a Deus, que bênção, que palavra maravilhosa. Queridos telespectadores, irmãos em Cristo, nós já estamos nos aproximando do final deste programa, que é e está abençoado. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de ouvir a missionária Lígia fazendo as suas considerações finais, mas antes falando acerca de um tema que faz parte do nosso cotidiano no Natal, que são as luzes do Natal. É curioso porque já é um hábito das pessoas decorarem os seus comércios, as autoridades públicas decoram as ruas com luz. E isso me traz à mente algo que nós pregamos com frequência, que é acerca das trevas. Sim. A Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que as trevas representam ora o mal, ora a ignorância do ser humano. O mundo, nós sabemos, irmã Alexânia, está em trevas. Não é verdade, missionária Lígia? O mundo está em trevas, mas Cristo brilhou como uma luz. Eu gostaria que a senhora colocasse nesse encerramento esse convite para que as pessoas possam sair das trevas em que se encontram e nesse momento de comemoração natalina buscasse essa luz que glória. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É verdade. Glória a Deus.
Nós antes andávamos em trevas, hoje nós temos luz. Verdade. E essa luz que brilhou nos nossos corações é o Senhor Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Verdade. Não adianta nós colocarmos luzes natalinas se não tiver a verdadeira luz. É verdade. A luz natalina, ela é só no Natal. E a verdadeira luz é para sempre nas nossas vidas. Eu fico pensando, todo final de ano, as pessoas gastam seu dinheiro colocando luzes coloridas, de todo jeito para enfeitar o seu Natal. E quantas vezes aquelas luzes, todas as vezes, elas não conseguem iluminar a sua alma. Mas tem uma luz que ela ilumina a nossa alma. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E esse Jesus é que nós estamos falando. Não adianta todas as luzes que os homens vendem ou fabricam ou fazem. Não resolve nossos problemas da escuridão. Só tem uma luz que quando raia, as trevas se desfaz. Aonde chega a luz, as trevas se desfaz, que é a luz de Cristo, o nosso Jesus amado e poderoso. Eu estou muito feliz nesta hora de poder participar deste tão abençoado programa. Eu sei que vai alcançar você que precisa de algo de Deus. Eu quero profetizar nesse momento a bênção de Deus entrando na sua vida, na sua casa, para abençoar a tua vida espiritual. Glória a Deus. O mundo, ele está sem paz, sem Deus e sem salvação. E nós anunciamos essa salvação tão linda, tão poderosa, que vem lá do céu para nós. Jesus foi, mas ele vai voltar. Enquanto ele não vem, a igreja continua pregando, continua falando, continua dizendo que ele é o príncipe da paz, que ele é a luz do mundo. E eu quero desejar a você que você sinta a necessidade desta luz tão radiante, tão poderosa, que é a luz de Cristo. Deus abençoe sua vida, que esse final de ano seja um final de ano de muito livramento para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. E que a paz de Cristo reine em seu coração. Quero agradecer a Deus por este momento ímpar na nossa vida. Ao irmão Diácono Zaqueu, à irmã Alexânia, todos, ao pastor Hamilton, à missionária Alzira. Deus nos abençoe e nos dê sempre a oportunidade de falar desse príncipe da paz e desta luz do mundo, que é o nosso Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que palavra abençoada, que palavra de esperança para o seu coração, prezado telespectador. Mas antes de encerrarmos, iremos ouvir mais uma vez um louvor pela nossa irmã Alexânia, para encerrarmos e fecharmos com chave de ouro o penúltimo programa Âncora da Esperança de 2025. E quando a gente fala do Natal, irmão Zaqueu, nós sabemos, né, os historiadores, que Jesus, tudo indica que ele não nasceu em dezembro, né? Verdade. O senhor sabe mais ou menos ali o que os historiadores dizem, qual foi a data aproximada que Jesus nasceu, irmão Zaqueu? Que boa pergunta, uma pergunta maravilhosa que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida acerca disso. É verdade, não existe uma data específica, porque os fatos históricos foram destruídos com o passar do tempo, mas os arqueólogos, os teólogos e historiadores, eles pegam fragmentos da história bíblica e da história das civilizações e consideram, por exemplo, o momento em que os pastores foram visitar a manjedoura, o momento em que a luz brilhou
e o cenário climático da Israel daqueles dias. E tudo indica que a data mais próxima para o nascimento de Cristo Jesus seja o período entre os meses de setembro e outubro. Outro fato que corrobora para isso é o momento do encerramento do reinado de Herodes. O momento da sua morte, o encerramento do reinado de Herodes também corrobora com esta conclusão que é histórica, não é bíblica. Não é definitiva também. Não né? é definitiva, ela é histórica, não é bíblica. Existem muitos relatos acerca do Natal, queridos telespectadores, que não estão na Bíblia. Por exemplo, 3 magos não está na Bíblia. A Bíblia não quantifica a quantidade de magos, ela fala uns magos. Reis magos também não está na Bíblia. O nome dos magos também não está na Bíblia. Aliás, você pode aproveitar a oportunidade, comentar e fazer perguntas para os nossos bastidores acerca do Natal. Por que 3? Por que se considera 3? Por causa dos presentes, que foram 3: ouro, incenso e mirra. Talvez daí venha a tradição de presentear as pessoas no Natal, né? Sim, com certeza. E tem um significado importante. A questão da luz também que o senhor falou, de repente o senhor falou, me ligou na estrela. De repente a estrela que levou aqueles magos até Jesus foram guiados por uma estrela. De repente as estrelas também é tudo similar, né? Tudo parecido, são símbolos. Símbolos. E hoje em dia, como por ser uma festa cristã, utiliza-se, mas tudo tem um pouquinho de Bíblia. E se você quiser saber mais acerca do Natal, comenta no nosso programa Âncora da Esperança, no canal no YouTube, e nós estaremos respondendo as suas dúvidas. O que eu falava para as minhas crianças na escola dominical é que não importa a data. Não importa a data. O importante é que ele nasceu. É o evento que nos importa, o nascimento. Ele nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério. Aquele nenenzinho não está mais na manjedoura. Não. E nem está mais na cruz. E nem no morreu, e nem no túmulo. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E nos garante a vitória. Aleluia. E estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus, porque nós... que seria de nós se ele não tivesse nascido e morrido e ressuscitado por nós, né? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. O importante é celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus. Glorioso Salvador.
Glória a Deus, Aleluia. que bênção. E é com esse louvor tão belissimamente interpretado pela irmã Alexânia que nós estamos encerrando mais um programa Âncora da Esperança. Missionária Lígia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Glória Que Deus a Deus. possa continuar lhe abençoando Amém. poderosamente como abençoou e abusou hoje. Irmã Alexânia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui louvando. A você, querido telespectador, que Deus possa abençoar a tua vida. Nós te desejamos um Feliz Natal e um ano de 2026 na presença de Cristo. Não perca a oportunidade de visitar uma das nossas congregações e entregar a sua vida, a sua alma a Cristo Jesus. Nós estaremos orando, encerrando este programa e também abençoando a tua vida, a tua família na presença de Deus. Senhor meu Deus, Jesus querido, Espírito Santo, Obrigado. Deus Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos glorificando e adorando a tua santidade. Apresentamos a ti, as nossas famílias, mas em especial a família dos nossos ouvintes telespectadores. Aleluia. Meu Deus, que tu possas visitar, que tu possas abençoar, que tu possas libertar e conceder a salvação a estas pessoas. Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo possa ministrar bênçãos infinitas sobre a vida dos nossos ouvintes, que tu possas conceder-lhes mais uma oportunidade de vida e de esperança renovada. Abençoa a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos pastores, a nossa missionária Alzira, que é a mantenedora deste programa. Meu Deus, obrigado por tudo, te agradecemos e com fé pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém.